Os objetos, desde o início da humanidade, estão ligados a nossas energias. São símbolos de posse e poder, e muitos deles carregam a energia dos donos, mesmo após a morte dos mesmos. Alguns objetos são como uma parte da alma de seus donos. Eles são capazes de guardar a energia, até mesmo de alguma tragédia que tenha ocorrido no ambiente em que eles estavam. Não esqueçam de comentar e deixar o like. Se inscreva no canal. Agora, meus amigos, sem mais enrolação, bora para o vídeo. A pintura que mostrarei agora, que retrata um triste garoto, foi feita por Bruno Amadio. É uma cópia que foi produzida em massa e que repercutiu bastante na mídia. Um bombeiro alegou que a pintura tinha sido causa de vários incêndios em diversas casas. Segundo relatos, tudo chegava a ser destruído nos lares. Só o quadro que permanecia ali intacto em todos os registros de incêndio. Alguns tabloides acabaram fazendo matérias relatando o quadro assombrado e que supostamente incitava incêndios. E desde então, várias investigações foram instauradas. Tempos depois, a BBC investigou o caso das pinturas e revelou que elas estavam cobertas por um verniz repelente de fogo, e por isso os quadros permaneciam intactos durante os registros de incêndio. No entanto, o mistério ainda continua, e o porquê da maioria das casas em que esse quadro foi parar acabaram sofrendo um incêndio. Seria apenas uma coincidência ou seria algo sobrenatural? Esse anel possui uma joia chamada de O Olho do Tigre e pertenceu a uma das maiores estrelas do cinema mudo de Hollywood. Rudolph Valentino. Ele foi um dos primeiros ícones pop e um símbolo sexual na década de 1920, que era conhecido em Hollywood como o Amante Latino ou simplesmente como Valentino. Sua morte prematura, aos 31 anos, causou histeria entre seus fãs e impulsionou ainda mais seu status de ícone cultural do cinema. Após a morte do autor, as pessoas começaram a colocar a culpa da morte no anel, alegando que o objeto era assombrado. Segundo a lenda, Valentino mostrou o anel a um amigo, e o mesmo afirmou que ele tinha uma visão pálida e morta. Tempos depois, Valentino fracassou na bilheteria e dentro de 6 anos ia falecer. Após a morte do astro, um gangster chamado Joey Cassino comprou o anel, mas se recusou a colocar no dedo até que a maldição estivesse desaparecido. Passado alguns anos, ele resolveu colocar o objeto em seu dedo e uma semana depois foi morto devido a um acidente de automóvel. Tempos depois, ele foi parar na mão de um outro dono que também morreu em seguida. Devido a esses fatos, o mistério por trás do anel Valentino ainda continua. Jacob Cooley, um rico fazendeiro, ordenou que um de seus ajudantes criasse uma arca
para seu primeiro filho. Após alguns dias de trabalho, o objeto ficou pronto. Só que ao mostrar o resultado, Jacob não ficou nem um pouco satisfeito. Descontente com o resultado, ele bateu nas costas de seu ajudante com tanta força que ele acabou morrendo. Prometendo vingar a morte do companheiro, um grupo de conhecidos resolveu realizar um ritual de magia negra, passando sangue seco de coruja no peito e no baú, e um feiticeiro amaldiçoou o objeto. O filho de Jacob foi a primeira vítima e perdeu sua vida após receber o baú de presente. Logo, Jacob se desfez do objeto, que ao longo de sua trajetória somou um total de 17 mortes. Essas mortes foram todas atribuídas ao objeto. As pessoas que o possuíam morriam semanas depois de adquirir o baú. A arca terminou abandonada num depósito de um antiquário, até ser adquirida por um museu de história no Kentucky, onde se encontra até hoje. Hoje em dia, se torna comum termos diversos números telefônicos. No entanto, fique longe do número que mostrarei agora. O número de telefone, aparentemente, um número de telefone comum, até mesmo fácil de decorar, devido ao número 8 repetido 9 vezes. No entanto, as 3 pessoas que se tornaram donas deste número, sucessivamente desde o ano de 2000, acabaram morrendo por causas não naturais e muito misteriosas. Por conta dos rumores que logo se espalhou, a empresa de comunicação que possuía o número suspendeu a linha sem dar nenhuma explicação concreta do motivo. E até hoje o mistério permanece. James amava seu carro de uma maneira exagerada. Era um Porsche 550 Spyder que ficou para a história de uma maneira macabra. James, seu dono, acabou morrendo em um acidente horrível. O carro, que ficou bastante destruído, foi levado por um mecânico, que teve as pernas esmagadas quando examinava o veículo. Poderia ser apenas mais um acidente, se não fosse o fato de que o motor foi vendido para um médico, que morreu em um acidente também, e o motorista que levava o chassi também sofreu um acidente com seu caminhão e morreu. Tudo indica que a morte estava de olho em quem possuía uma simples peça desse carro.